Diz assim, capítulo 1, aliás, capítulo 1 não, versículo 1, porque Filemão não tem capítulos, só tem versículo. Por isso alguns autores, alguns estudiosos chamam de bilhete e não carta. Mas do ponto de vista literário, ele tem a estrutura de uma carta. Diz assim o texto. Diz assim o texto. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus em todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu o envio de volta em pessoa, quero dizer, meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que corrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, do próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima o meu coração em Cristo. Certo, como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos ler juntos o verso 1 e 2 na projeção. 1 e 2, versos 1 e 2. Toda a congregação. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso companheiro de trabalho. Amém? E a nossa irmã e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Paulo, prisioneiro de Cristo. Quero pensar com a igreja nessa manhã sobre o seguinte tema: prisioneiro de Cristo. Como romper cadeias e prisões em meio às adversidades. Prisioneiro de Cristo. Como romper
cadeias e prisões em meio às adversidades. Feche os seus olhos. Querido Deus e soberano Pai Celestial, recebe a nossa gratidão por esta manhã estarmos na casa do Senhor. Tua palavra está diante de nós, que pelo poder do Teu Espírito Santo ela fale ao nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Pode sentar. Pode sentar. Às vezes nós não sabemos, mas boa parte dos membros da igreja passam por lutas e adversidades. Às vezes nós não temos conhecimento. Essa semana eu fiquei surpreso com essa realidade. Um número não pequeno de irmãos enfrentando lutas de toda sorte. Lutas que vão desde questões financeiras, materiais, lutas que vão desde questões de relacionamento familiar, quer seja na família mais reduzida, que a gente chama de família nuclear, quer seja da família mais ampliada. Às vezes as lutas estão no físico, na enfermidade. Às vezes as lutas estão no não físico, nas enfermidades emocionais. Todas essas situações, em muitos momentos, elas se constituem para nós como que cadeias, como que limitações. Elas limitam a nossa vida de vivermos uma vida mais plena. E lembrando que em João 10, versículo 10, o Senhor Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em... Mas ele também disse que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a realidade da nossa vida. O Senhor Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante, mas o inimigo de nossas almas, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Ele veio para isso. Não tenham dúvidas, meus amados irmãos, que uma coisa que ele quer é destruir lares. Ele não só quer destruir o indivíduo, ele quer destruir lares. Porque quando o inimigo de nossas almas, ele entra num relacionamento conjugal, aquilo afeta de uma tal maneira os filhos, e dependendo do impacto, aquilo afetará os filhos dos filhos. Aquilo pode atravessar 2 ou 3 gerações, e eu não estou falando de maldição hereditária, mas do impacto. Por exemplo, aquela criança da Barra da Tijuca que viu a sua mãe ser assassinada na sua frente nessa última semana. Aquela criança vai carregar aquele impacto por toda a sua vida. E quando ela for mãe ou pai, eu não sei se era um menino ou uma menina, mas quando ela tiver os seus próprios filhos, aquilo não será esquecido. Eu muitas vezes me pego lembrando, me pego pensando, me vem à mente pensamentos
de frases que eu ouvi quando criança, das lutas e das adversidades dos meus pais. Eu me pego. Quantos aqui tem uma lembrança mais ou menos nessa direção? Levantem as mãos. Olha aí, irmãos amadurecidos. Hoje mesmo, pela manhã, eu entrei assim no banheiro, aconteceu alguma coisa e veio na mente aquele pensamento. E eu falei para Deus: Senhor, refaz a minha mentalidade, porque pensamentos mexem nas emoções e mexem no comportamento. Vocês sabiam disso? Que nossos pensamentos mexem nas nossas emoções e no nosso comportamento e no nosso corpo? Quantos sabiam disso? Levantem as mãos. Quantos não sabiam disso? Levantem as mãos. Vamos fazer um teste. Feche os olhos. Vou fazer esse teste com a igreja uma vez. Feche os olhos, todo mundo. Você vai agora pensar, por favor, numa fruta que eu vou pedir que você pense. Pense num limão. Feche os olhos e pense num limão. Agora pegue aquela faca bem afiada que você trocou no Carrefour, pelos tickets, né? E corte o limão. Cortou o limão? Abre os olhos. Olha, abre os olhos. Quem cortou o limão? O que vocês sentiram? Alguém sentiu alguma coisa aqui? Hã? Aí aqui, o que vocês sentiram? Oi? A boca e quê? A boca encheu d'água. Quem sentiu mais ou menos isso? A boca é salivar, encher d'água. A senhora sentiu, irmã Albina? A boca encher d'água, salivar? Quem mais sentiu? Levante as mãos. Tinha limão aí dentro? Não, é um pensamento sobre o limão. O que ele fez? Disparou fisiologia, disparou glândula salivar. Ou seja, pensamento mexe na fisiologia. Fecha os olhos novamente. Todo mundo fecha os olhos. Eu quero que agora você pense numa coisa muito mico, muito cômica, que aconteceu com você nos últimos dias, ou que te vem à mente. Fecha os olhos. Não olha para mim não, deixa o pensamento fluir. Fecha os olhos. Pense em uma coisa micão aí, ou uma coisa muito engraçada que te veio à mente nos últimos dias ou semana. Vai lá, pensa, deixa vir a mente. Pode abrir os olhos. O que você pensou, menina? Estava rindo aí. Hã? Eu, quando eu falei da faca, do limão, Viviane aqui na minha frente abriu um sorrisão. Que ela falou que deve ter trocado as facas. Do Masterchef. Você riu, Viviane? Tinha faca? Mexeu agora em quê? Fisiologia? Mexeu na fisiologia? Não, mexeu no humor. Pensamento mexe em fisiologia e pensamento mexe em humor. Meus amados irmãos, e os nossos pensamentos, muitas vezes, eles nos aprisionam. Os nossos pensamentos, muitas vezes, eles nos limitam, eles são limitadores. Os nossos pensamentos, muitas vezes, impedem a gente, impede que nós tenhamos uma vida mais plena. O apóstolo Paulo, por exemplo, no capítulo, verso 1 dessa carta, ele está num momento em que ele diz o seguinte, capítulo 1, Paulo, vamos ler juntos, verso 1, Filemão 1:1, leia comigo toda a igreja. Paulo, prisioneiro de Cristo. Quantas vezes você ouviu Paulo falar que era prisioneiro nesse texto? Quantas vezes você ouviu Paulo falar que ele estava em algemas? Quantas vezes? Se você novamente ler a carta toda, você vai ver que Paulo, diversas vezes, ele vai falar que é velho. Olha aqui, ó, eu agora, o velho e prisioneiro. E ele vai falar em algemas. Meus amados irmãos, Paulo está numa condição que poderia ser uma condição extremamente limitadora. Ele tem idade, ele está em algemas, ele está encarcerado e ele está preso, mas ainda assim o apóstolo Paulo está conseguindo viver uma vida plena, mesmo nessas condições. Amém, irmãos? Por isso o tema da nossa reflexão desta manhã: prisioneiro de Cristo, como romper cadeias e prisões em meio às adversidades. Quais são os comportamentos, quais são os pensamentos
adversidade, ele consiga estar exuberante espiritualmente, estar vivendo plenamente. Quantos querem quebrar cadeias das suas vidas? Digam amém. Amém. E quantos estão passando por adversidades? Levantem as mãos. Lutas, adversidade. Não vou perguntar qual é a sua adversidade, não. Mas quantos irmãos dizem, caramba, eu estou passando por uma peleja, pastor, levanta a mão para eu ver. Olha aqui, gente, de adolescentes a mais amadurecidos. De adolescentes aos irmãos mais experimentados. Como é que você pode romper essas limitações e viver uma vida plena? Em primeiro lugar, não abandone a sua vida de oração. Não restrinja a sua vida de oração. Se você quer romper cadeias, se você quer viver significativamente, mesmo em meio às adversidades, aprenda a não interromper uma vida de oração. O texto bíblico nos diz, meus amados irmãos, em alguns versículos dessa carta, o versículo de número 4, o versículo de número 5 e o versículo de número 6, vamos ler junto, 4, 5, 6, toda a igreja, leia comigo, toda a igreja, 4, 5, 6, sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações, estando ao ouvir falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que em nós há em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo diz no versículo de número 4, mais uma vez, leia comigo o número 4, sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-te de ti nas minhas orações. Irmãos, se nós estamos passando por adversidade, nós precisamos aprender a manter o fluxo de oração, a manter a atitude da oração. A oração é uma arma poderosa na vida do cristão. Quantos problemas, irmãos, nós resolvemos sem que nos envolvamos diretamente com ele, apenas com a oração. Quantos creem no poder da oração? Digam amém. Amém. Quantos aqui têm experiências pessoais de orações respondidas? Levantem as mãos. Deus responde oração. Deus responde, amém, igreja? Amém. Deus responde oração. E muitas vezes nós iremos nos encontrar em situações que a gente perde até o ânimo, que a gente perde até a força, que a gente perde até o prazer, a alegria de orar. Mas neste momento, ore. Se o seu casamento está com problemas, ore. Se a sua vida material está com problema, ore. Se a sua vida financeira está com problemas, ore. Se você está com problemas no seu trabalho, ore. Você vai ver que Deus vai agir poderosamente. Nós temos um grupo, meus amados irmãos, durante a semana que ora todos os dias a nossa igreja pela manhã. Aqueles que podem vir todos os dias, vêm. Aqueles que não podem, venham talvez na segunda, venha na quarta, venha na sexta. Eu posso ir somente um dia da semana. Venha para a oração. Mas muito mais do que vir para a oração, é você aprender a orar sozinho. Aprenda a orar. Desenvolva uma vida de oração. Jovens e adolescentes que estão me ouvindo, aprendam a desenvolver uma vida de oração, e não tem mistério nisso. Pais, orem pelos filhos. Esposas, orem pelos esposos. Casais, orem um pelo outro, orem um com o outro. Igreja, aprendamos a desenvolver uma vida de oração. A cadeia, as algemas limitaram Paulo quanto ir e vir, mas não proibiram ele de se dirigir à presença do Senhor. Amém, igreja? Amém. A cadeia
e as algemas limitaram a Paulo de ir e vir, mas não inibiram e não proibiram ele da experiência de ir à presença do Senhor. Em cadeias ele orava. Em cadeias, o prisioneiro diz: dou graças a meu Deus sempre. Em 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer: orai sem cessar. Orai sem cessar. Em Filipenses, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Em Filipenses 4, o apóstolo Paulo diz algo tremendo e extraordinário. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim, olha, versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, não, 6 é o melhor, 6 diz assim, olha, Filipenses 4, 6, vamos ler juntos? Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Continua: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Desenvolva uma vida de oração, não interrompa, invista. Talvez você esteja limitado por algumas coisas. Paulo, limitado pela cadeia, limitado pelas algemas, não deixou de desenvolver uma vida de oração. Minha mãe ontem contava para mim sobre um tombo que ela levou. Já é o segundo, eu espero que ela não tenha o terceiro. Já não é mais menina, mas mora no segundo andar da casa, e tem uma escada. Subiu ela numa trouxa de roupa, com uma sacola de roupas, segurando no corrimão, e a sacola aqui. Chegou no último degrau, ela solta o corrimão. O que o peso da sacola fez? Jogou ela para trás. Ela disse para mim assim, só gritei assim: Jesus, tem misericórdia. Ela falou que ela rolou até o último degrau, 16 degraus. Mas não se machucou dessa vez, porque ela clamou pelo nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. A Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei. Irmão, nós temos que orar, aprender a orar, orar sobre tudo, meus amados irmãos, da nossa vida, tudo que nós vivemos, sobretudo as adversidades, sobretudo as limitações. Nós temos que aprender a orar mais e mais, para romper as cadeias, mesmo em meio às adversidades. Em segundo lugar, meus amados irmãos, para nós rompermos cadeias e não sermos apenas prisioneiros de Cristo, nós temos que desenvolver e intensificar a oração. Mas em segundo lugar, nós não podemos permitir que o nosso coração seja contaminado pelas perdas. O nosso coração, abra a sua Bíblia aí no versículo 7. Versículo 7 diz assim, olha, vamos ler juntos dessa carta de Filemão 7. Filemão 7 na minha Bíblia diz: pois irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Vamos ler juntos naquela projeção, é o verso 7, todos juntos, somente o verso 7, na projeção. Vamos lá? Pois tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, irmãos, os corações dos santos têm sido reanimados.
Irmão, outra vez eu assisti um vídeo que fala que a alegria é contagiosa. Você sabia que a alegria é contagiosa? A alegria é contagiosa. E esse vídeo mostrava um vagão de trens na Ásia. E de repente uma pessoa, aquilo era um experimento, quantos viram esse vídeo já? Ele começou a rir, a sorrir, ele começou a sorrir. Daqui a pouco o outro estava do lado, não aguenta mais, começou a sorrir também. Daqui a pouco o outro estava do lado, começou a sorrir também. E daqui a pouco a grande maioria dos que ali estavam no vagão, a grande maioria estava sorrindo, porque a alegria é contagiosa. Mas o interessante, sabe o que é? Se por um lado a alegria é contagiosa, por outro lado a depressão distorce a realidade. Pessoas deprimidas, elas distorcem a realidade do que vem. Tudo que elas veem não está bom, tudo que elas veem não presta, tudo que elas veem não serve. Então nós temos que aprender a olhar no nosso entorno e nos alegrarmos com a alegria dos outros. Porém, quando nós estamos passando por uma adversidade, às vezes bate uma pequena pontada de inveja, porque nós não estamos bem, mas o outro está bem, o outro está legal, o outro está sorrindo. Aí bate uma pontadinha de inveja assim, olha, na gente, porque o outro está feliz e não nós. Irmão, se o outro estiver feliz, vamos nos alegrar com a alegria e com a felicidade do outro. Amém, irmãos? Paulo estava alegre, não porque estava na prisão, ele estava vendo que na igreja estava acontecendo algo bom, na igreja estava havendo edificação, na igreja ele estava percebendo que Filemão estava fazendo alguma coisa muito boa, e isso alegrou o coração de Paulo. Diz: pois tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido reanimados. Irmãos, existem pessoas que não suportam os outros felizes. Existem pessoas que não se alegram com a felicidade do outro. Nós temos que aprender a nos alegrarmos com as vitórias, com as conquistas, com a alegria dos outros. Daniel tirou o título de mestre. Uala! Nós nos alegramos com ele. Amém, igreja? Amém. Sim ou não? Para nós é uma alegria. Para nós é uma alegria. Nosso irmão é corpo de Cristo. Amém? A Bela passou para a faculdade de medicina. Que alegria para a gente saber que aquela menina que os irmãos viram crescer agora está dentro da faculdade de medicina. Que alegria! Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. O Décio casou. Aleluia! Que alegria! O Décio casou. Que alegria! Vamos nos alegrar. Percebeu como é que os irmãos estão rindo? A alegria é contagiosa. O pior é que o murmúrio também é. O murmúrio também é. Nós temos que aprender a nos alegrar. Mas agora, para nós nos alegrarmos, preste atenção, nós temos que aprender a lidar com as nossas perdas. Paulo sabia lidar com as perdas dele. E está na prisão. Mas Paulo tinha perdas maiores. Abra sua Bíblia em Filipenses. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Diz assim: quantos acharam, digam amém. Amém. Capítulo 3 diz assim, olha, versículo 3: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Quanto à lei, fariseu,
quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Vamos ler juntos, diga comigo o verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo perdeu tudo. Ele fala da linhagem dele, ele perdeu. Paulo fala do status dele no judaísmo, ele perdeu. A família dele perdeu, como se não bastasse, agora que escreve para Filemão, está preso. Mas Paulo não está preso a essas coisas. Essa semana eu tive uma reunião numa instituição onde eu aspirava resgatar uma coisa para mim e que me seria muito bom. Para mim seria muito bom. Se eu conseguir resgatar aquilo, irmãos, seria para mim muito, muito bom. Eu tive nessa instituição há alguns meses, falei com uma pessoa e voltei essa semana para falar com a outra pessoa. Há mais ou menos nos primeiros meses que eu estive, a pessoa me encheu de esperança. Eu falei, rapaz, vai sair, vai sair, vou me dar bem, caramba, que legal, eu estava todo animado. Aí voltei essa semana. Quando cheguei essa semana, era outra pessoa na liderança daquela situação, e aí, na medida que eu conversava com aquela pessoa, tu vai sentindo que a porta está fechando. Já passou por isso? Tu vai conversando e vai sentindo que a porta está fechando. Tu vai conversando, tu vai sentindo que ninguém vai facilitar nada para você. Tu vai sentindo. E aí você faz cara de paisagem para não dizer que tu estava lá, né? Tu vai fazendo aquela cara assim, entendo. Entendo. Não, claro, compreendo. Né? E aquela cara de pastel já, murcho já, né? E aí eu vou embora. Venho para a igreja. E aí no sinal, como foi? Dá uma raiva, né? Como foi? Eu quase ia. Mas aí eu fiz uma oração, porque o Luciano falou, ore por isso. Eu fiz uma oração assim, falei, Senhor, essa coisa que eu tanto queria, se não é para agora, ou se não é para mim, tira do meu coração. Eu não quero ficar preso por isso. E Deus tirou do meu coração. Deus tirou. Às vezes, a nossa cadeia não é a algema que Paulo tinha. Às vezes, a nossa cadeia é algo que está lá atrás e que a gente não conseguiu soltar o nó ainda. Que a gente não conseguiu desatar essa marca. E por que a gente não conseguiu soltar o nó e não soltar a marca? A gente não consegue se alegrar com pessoas que estão felizes. Porque a gente está infeliz. Nós estamos infelizes. Pessoas que não conseguem sorrir com a vitória de um irmão, de um familiar, de um amigo, é porque ele em si está infeliz. Ele está preso, às vezes não em cadeias, não em prisões, mas algo lá de trás que ele tem que romper, ele tem que soltar o nó. Quantos estão entendendo isso? Digam amém? Paulo estava solto. Paulo sabia, Paulo dizia, olha, eu considero tudo como perda. Não estou preocupado com status, não estou preocupado com patrimônio, não estou preocupado com bens, não estou preocupado com qualquer coisa. Para mim tudo é perda. Fica para trás. O importante para mim é Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo, não dessas coisas. E aí, porque ele agora está em Cristo, ele pode sorrir, ele pode se alegrar, ele pode ser feliz com a alegria da igreja, porque ele diz lá no versículo de número 7, por isso, pois irmãos, tive grande alegria. A palavra grande alegria, versículo 7, grande alegria. Quantos irmãos estão entendendo isso? Digam amém? Amém. Você está preso a alguma coisa? Queria que você hoje olhasse para a sua própria história e se perguntasse, há algo aqui ainda estou preso lá atrás? Há alguma coisa?
Mas se você está, meu irmão, solta nessa manhã, em nome de Jesus, todas as amarras. Vá ser feliz em Cristo. Seja feliz em Cristo. E aprenda a se alegrar com os outros. Se você ainda não está bem como você gostaria, mas o seu irmão se deu bem em alguma coisa, que até você gostaria de algo semelhante, cara, se alegre com isso. A Bíblia diz para nós que o coração alegre constitui um bom remédio. Mas a mesma Bíblia que diz que o coração alegre constitui um bom remédio, a mesma Bíblia diz que o espírito triste seca os ossos. E aí vem tudo. Vem distensão, vem fibromialgia, começa a vir tudo. Paulo lá no pecado diz: restitui-me a alegria da salvação, para que se regozijem os ossos que tu esmagastes. Coração alegre aformoseia o rosto. Amém? Já tirou aquela foto com aquela cara? Ih, caramba, esse dia aqui, hein? Eu postei uma foto essa semana minha do Luciano, que quando a gente era... Que ano era aquela foto? Nós éramos novinhos, né? Luciano com cabelo curtinho e eu com cabelo preto, né? Que coisa bonita, que coisa linda. Viram como é que eu era bonitinho, irmãos? Eu era ajeitado, né? Eu era, irmão. E aí a Luciana escreveu lá, você, mais ou menos assim, que eu não tiro fotos sorrindo. É verdade, eu não sou uma pessoa de fotos, não sou, mas ali eu estava sorrindo e contagiou o pensamento dela. Vamos nos apegar de coisas do passado, vamos nos alegrar com as vitórias dos nossos irmãos, vamos celebrar. Amém? Em terceiro lugar, irmãos, nós que devemos ser prisioneiros de Cristo e não das adversidades, né? Como Paulo diz aqui, que ele na verdade, ele é prisioneiro, mas está livre porque tem uma vida de oração, se alegra com os que se alegram e não está preso ao passado. Mas em terceiro lugar, Paulo era um reconciliador. Promova o bem. Vocês já leram o contexto da carta? O contexto da carta, vou ler de novo, tá bom? O versículo de número 8. Olha para a sua Bíblia aí. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, caramba, que frase, hein, irmãos, para quem está preso? Olha para mim, que frase para quem está preso, né? Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, um velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Vocês entenderam o contexto?
enviando quem para quem? Onésimo. Para quem? Por quê? Havia uma treta entre eles. Uma treta séria. Uma treta sobre risco de prejuízo. Algum prejuízo foi causado. Alguns estudiosos vão dizer que Onésimo era o que, irmãos? Era escravo. Alguns vão dizer, existem estudiosos contemporâneos que vão dizer que não era escravo, que era irmão menor. Por isso, olha aqui o texto aqui, olha. Aqui o texto. Verso 16. Vamos ler juntos? Verso 16. Todos juntos leiam comigo o verso 16. Não como escravo, vamos ler juntos. Não já como escravo, antes do que escravo, mas como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor. Tanto na carne como também no Senhor. Na cultura antiga, o irmão caçula era tido como servo dos irmãos mais velhos. Mas isso é só uma conjectura, não há uma explicação direta. Mas o texto está dizendo que é irmão na carne, não é isso? Irmãos, independente, olha para mim, independentemente de ser irmão na carne, independentemente de ser um escravo que fugiu, e aí também há uma conjectura sobre se fugir. Como é que um escravo que foge vai estar com Paulo na cadeia? Um escravo fugitivo vai para outro tipo de cadeia, não a mesma de Paulo. Não a mesma de Paulo. É a mesma coisa. Se eu for preso, ninguém vai me colocar na cadeia do Lula. Ele está no outro top. Vamos colocar em outro lugar. Ninguém vai colocar um escravo com Paulo. Paulo não conheceu na cadeia porque eles foram presos juntos. E talvez ele tenha ido para lá, mandado por deu algum prejuízo. Mas o fato é, para finalizar a minha palavra, havia algo que estava rompido entre esses dois. Havia algo. Alguma coisa quebrou. Alguma coisa se desfez. E Paulo, meus amados irmãos, mesmo com todas as suas limitações, ele promove a reconciliação, ele promove a paz, ele reintegra as relações. Se nós queremos, irmãos, quebrar cadeias, nós temos que aprender a ser pessoas que façam o bem. Amém? Faça o bem. Quer ver? Abra sua Bíblia aí em Salmo 37. Rapidamente. Salmo 37. Tem gente que gosta do Salmo 37 por vários versículos. Eu gosto pelo versículo primeiro. Salmo 37. Salmo 37. Verso 1 e verso 2. Vamos ler juntos? Está lá na mídia. Não te enfades por causa dos maus feitores, nem tenhas invejas do que praticam a iniquidade. Continua no verso 2. Pois em breve murcharão como a relva e secarão como a erva verde. Verso 3. Verso 3 diz assim, continua no 3. Deleita-te também no verso 3. Confia no Senhor e faze o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em Senhor. Faze o bem. Paulo está preso e ele poderia falar o seguinte: esses caras aí, sejam irmãos ou sejam escravos, Senhor, estão em briga, eles que se lasquem. Estou aqui numa situação de prisão, estou aqui numa situação de algemas, estou aqui numa situação de cadeias, eles que se matem. O pior, eles é que se lasquem. Estou nem aí para eles. Não, Paulo ali, ele fala assim: olha, você que é um cara do bem, você já abençoou tanto a igreja, estou mandando agora o Onésimo de volta para você. Recebe como meu próprio coração, recebe como irmão. E se ele causou algum prejuízo, eu estou disposto a pagar, põe na minha conta. Paulo pagava um preço para fazer o bem. Amém, irmãos?
Hoje de manhã eu comecei a nossa classe com os diáconos, que vai continuar no próximo domingo, lendo Atos capítulo 6. Vamos ler juntos Atos 6 para finalizar a nossa reflexão? Atos 6. Atos 6. Que os diáconos que estiveram lá não falem, só acompanhem. Atos 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, escolham dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Quais foram as funções desses homens que foram considerados, embora não apareça a palavra diáconos, considerados os primeiros diáconos da história da igreja? Assistência às viúvas, né? Que mais? Quais foram? Oi? A distribuição dos alimentos, né? Enfim, cuidar das mesas. Que mais? Eles tinham algo que muitas vezes passa desapercebido. Vamos ler de novo juntos? Lá no versículo de número 1 em diante. Vamos ler tudo na mídia mesmo. Vamos juntos? Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração. Havia uma murmuração. E aqueles homens que são considerados os primeiros diáconos, eles são chamados para fazer aquilo que vocês já disseram, distribuição, mas não permitir que a murmuração continuasse. Homens de conciliação, mulheres e homens de conciliação, que procuravam fazer o bem. Não eram pessoas que agravavam a murmuração, que aprofundavam a murmuração. A murmuração deixou de existir. A contenda deixou de existir. Paulo faz o mesmo com Filemão e Onésimo. Havia uma contenda, e Paulo trabalha para o bem. Nós trabalhamos para o bem, amém, igreja? Nós não devemos estar presos às coisas do passado, ter saudades daquilo que perdemos. Deixa para trás, deixa para trás, libera o seu coração, mantenha uma vida constante de oração. Deus te abençoe. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Curva a sua fronte. Talvez você tenha algo hoje a deixar para trás. Irmão, abre mão disso. Não deixe isso secar os seus ossos, secar o seu ânimo. Se alegre com a alegria dos outros. Procure ver quem está feliz e se alegre com essa felicidade. Diga para aquela pessoa: rapaz, estou tão feliz com a sua alegria, estou tão feliz com a sua vitória, estou tão feliz com a sua conquista. Que alegria! Que coisa boa! Saber que o Fábio encerrou o ciclo da graduação dele. A gente se alegra com isso. Que coisa boa! Temos mais um engenheiro químico na nossa igreja. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Saber que o irmão conseguiu comprar o seu carrinho.
Saber que o irmão fez uma viagem legal. Gente, que coisa boa! Que coisa boa! Vamos nos alegrar com a alegria dos outros. Coração alegre formoseia o rosto. Pai, nós estamos nesta hora na tua casa, na tua presença neste momento. Nós nos alegramos por compartilhar a tua palavra. Tua palavra é viva, ela é eficaz. Que o teu Espírito continue falando ao coração dos irmãos aqui. Que o teu Espírito nos ajude a desenvolver, mesmo em meio às nossas prisões, cadeias, tribulações, a desenvolver uma vida de oração. Porque quando oramos com súplicas e ações de graças, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Ajuda-nos a olhar e nos alegrarmos com as vitórias que não são nossas, são dos nossos irmãos, mas que para isso nos desapeguemos daquilo que está lá atrás, coisas que não deveriam mais fazer parte da nossa vida e nós às vezes arrastamos, que nos limitam, que nos entristecem. Possamos fazer como nos aconselha o autor aos Hebreus, deixar todo esse embaraço e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Se existe alguém nessa manhã que precisa desatar nós, deixar coisas do passado no passado, olhar para frente com fé, com esperança, que hoje pelo poder do teu Espírito, Deus, cadeias sejam quebradas, algemas sejam rompidas, portas sejam abertas. Abençoe os teus servos, que nós possamos, ó Deus, mesmo no meio das nossas limitações, trabalhar pela paz, trabalhar pelo bem, trabalhar pela concórdia, a buscar a paz, porque quando buscamos a paz de onde nós estamos, ali nós temos paz. A palavra nos diz: buscai a paz da cidade, porque na vossa paz tereis paz. Buscai a paz da família, porque na paz da família tereis paz. Buscai a paz da igreja, porque na paz da igreja vós tereis paz. Possamos buscar a paz, que sejamos não prisioneiros dos problemas, mas sejamos prisioneiros de Jesus Cristo. Por nome dele nós oramos, hoje e sempre.